Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Lá no Instagram, @SamuelValentimCanário. Se vocês tiverem Instagram e quiserem me seguir, fiquem à vontade, eu agradeço também. O tema de hoje foi sugerido pelo criador do Rio de Janeiro, André Ringel. Penso que seja esse o seu sobrenome, desculpe se eu estiver errado. Ele sugeriu anteontem sobre onde abrigar os canários após a reprodução. Já abordei esse tema em vários vídeos, né, há muitos anos, mas vamos lá, sempre há algo diferente para falar, no sentido de que eu também venho aprendendo ao longo dos anos, junto com os senhores e senhoras. Vamos, eu fiz umas anotações aqui para que eu não me esqueça de nada. Tá torta essa câmera, gente? Tá, não tá? Tá ruim, mas tá bom. Muito bem, beleza. Primeira coisa, existem diversos manejos para abrigar machos e fêmeas adultos e machos e fêmeas filhotes. Como assim, Valentim? Vários manejos incorretos, corretos. Eu amadureci muito nesse sentido de falar que algo é incorreto ou correto. Eu tive aquela fase de início de vídeos e também de aprendizado, onde o que eu fazia, eu determinava que era correto para todos. Mas aí a gente vai tomando pancada, vai aprendendo, vai praticando, vai estudando. E vemos que chegar na frente de um celular, como estou agora, e ficar afirmando que isso é o correto, sendo que existem diversas outras possibilidades que dão certo, é leviandade, é até antiético da minha parte. Então, várias formas. Há criadores, por exemplo, que vão individualizar machos e fêmeas, há criadores que vão deixar machos junto com machos e fêmeas junto com fêmeas, e por aí vai. Então, nós vamos conversar sobre isso, e eu vou dizer o que eu faço. De repentemente, possa agradar todos vocês e vocês possam experimentar. Vamos lá. Onde acomodar os canais? Primeira coisa, quais são as gaiolas para acomodar os canais? Porque é muito simples eu chegar aqui e dizer, olha, aí depois da reprodução você coloca os machos nas voadeiras, quer dizer, mudando, vocês colocam os machos individualizados e fêmeas nas voadeiras. Tá bom, Valentim, mas onde eu individualizarei esses machos? Em quais gaiolas, quais tamanhos, que tipo de gaiolas, essa voadeira, qual que é o tamanho e aí? Seria muito simples, né? Mas eu quero estender o tema, ampliar um pouco. Até porque aqui eu não vou exaurir todo o tema do vídeo. Vamos lá. As gaiolas. Tem um vídeo que eu gosto muito, aliás, eu gosto de todos os meus vídeos. Até aqueles vídeos onde eu fui guru, eu gosto. Às vezes, antes de dormir, eu coloco o celular assim do lado. Não é o correto a gente dormir com o celular ali do lado, mas às vezes eu coloco o celular do lado e falo assim, vou assistir um vídeo meu de 2014. Aí um bem guru, dando resposta pronta e tal. Eu gosto. Mas tem um vídeo que eu tenho um carinho muito especial também, que é como iniciar na canaricultura. Anotaram? Assistam depois, se você não tiver. Mas se tiver assistido, assistam novamente, se quiser. Como iniciar na canaricultura. Esse vídeo é bem interessante, porque eu falo os tipos de gaiolas que eu criava. Foi em 2015 que eu fiz esse vídeo, 2016, 2015. Eu criava só amarelo mosaico na época. Aí eu abracei a vareira, cheia de amarelo mosaico. Assistam lá que eu falo dos tipos de gaiola. Se vocês digitarem também Samuel Valentim gaiola, devem encontrar alguma coisa nesse tipo na pesquisa sobre esse tema. Então nós temos gaiolas de 3 comedouros. Se você ainda não sabe o que é esse negócio de 3, 6, 4, 8, 10, 12, 20 comedouros, é bem simples. Aqui está mais fácil. Estão vendo esses arames suportes? Estão vendo os buraquinhos aqui? Significa que o canário vai enfiar a cabecinha aqui, de dentro para fora, obviamente, que ele está dentro da gaiola, e vai pegar o que tiver aqui fora, o comedouro que estiver aqui fora. Então existem vários tipos de comedouros.
Aqui vocês podem ver 3, que podem servir também de bebedouro. Okay? Comedouro, comida sólida. Bebedouro, líquido, beber. Então, tem esse tipo de comedouro, que é o mais comum, meia-lua, externo, de plástico, tem de vidro, tem de acrílico e por aí vai. Tem esse outro tipo de comedouro, que foi patenteado por um criador do Rio Grande do Sul, chamado Ben-Hur. Então, comedouro Ben-Hur, de plástico, bonitinho. Já tem no canal também, Samuel Valentim, comedouro Ben-Hur, vocês vão encontrar. Tem esse copinho de plástico que também pode servir como comedouro, se você colocar farinhados, truzado ou sementes também serve. E eu utilizo para colocar água, ok? Legal. Então, quando eu falo gaiola de 3 comedouros, eu estou dizendo que ele tem 3 suportes externos para colocar o comedouro. Esse tipo de gaiola que eu tirei aqui, tá? Mas todas essas gaiolas que vocês estão vendo, ela é do tipo de 6 comedouros. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiquei carioquinha agora. Um abraço aos cariocas. Eu tirei, mas veja aqui, ó, 6 buraquinhos. Então, gaiola de 6 comedouros. E se fosse de 3 comedouros? Seria uma gaiola mais ou menos desse tamanho, só com 3 comedouros. Se fossem 4 comedouros, seria uma gaiola mais ou menos desse tamanho, com 1, 2, 3, 4. Entenderam? E por aí vai. Valentim, uma gaiola de 10 comedouros. Então, uma gaiola maior para caber esses suportes. Maior. Tá. Beleza. Valentim, entendi. Então, vamos lá. Podemos individualizar canários em gaiolas de 3 comedouros. Gaiola pequenininha, que a gente geralmente chama de gaiola de exposição, mas serve para individualizar, não é para reproduzir canários, não é para abrigar vários canários, em regra, um canário numa gaiola de 3 comedouros. Valentim, eu posso individualizar canários em gaiolas de 4 comedouros? Também. Se na de 3 comedouros já há um espaço para ele, o que dirá 4 comedouros. Posso individualizar em gaiolas de 6 comedouros? Pode, uma gaiola dessa. Tanto que aqui, ó, tem um vermelho intenso, macho, e uma gaiola individualizada de 6 comedouros. Posso individualizar em uma gaiola de 8 comedouros? Suponhamos, Valentim, que a gaiola ela vem até aqui, ó. 8 comedouros, grandona, daqui até aqui? Pode. Você tem espaço para isso? Ok. Tá lá. Valentim, eu posso individualizar numa gaiola de 10 comedouros? Nossa, uma gaiola até aqui mais ou menos? Pode, tem espaço para isso. Gaiola de 12 comedouros? Pode, tem espaço para isso. Posso individualizar uma gaiola de 2 metros? Pode, tem espaço para isso. Quem sou eu para chegar aqui e falar assim, não, tem que individualizar canários somente em gaiola de 3 ou 4 ou 6 comedouros? Não. Você gosta de gaiolas gigantes para colocar um canário, um macho ou uma fêmea? Vai ser feliz, meu filho. Ih, para, vai ser feliz. Agora, em relação a espaço, se o seu canário é pequeno e você tem diversos canários, primeiro, cuidado com a superlotação. Segundo, pode utilizar gaiolas de 3 comedouros ou 4 comedouros. No meu caso, como eu não tenho muitos canários, eu utilizo para individualizar gaiolas de 6 comedouros. Essas gaiolas vocês já sabem há muitos anos qual eu uso, né? Gaiolas Fênix, São Paulo, todas em epóxi e com fundo estendido. Se digitar Samuel Valentim Gaiolas Fênix, vocês vão encontrar vários vídeos falando sobre ela. Entenderam os tipos de gaiola? Quando eu falo gaiolas comunitárias, estou dizendo de uma comunidade. Pode ser de pessoas, de animais, trazendo-se para a canaricultura, comunidade de canários. Então, onde abrigarão muitos canários, em regra, muitos canários. Quando nós falamos na canaricultura gaiolas comunitárias, são muitos canários. Esse muitos, quanto é, Valentim? Vamos dialogar sobre isso. Peguemos como exemplo ainda essa gaiola de 6 comedouros. Valentim, eu poderia colocar 2, 3, 4 canários aqui? Sim. Mas teríamos que observar
como eles se comportariam. Poderia colocar 6 canários aqui e ficar tudo tranquilo, mas eu poderia colocar 2 canários aqui e haver briga, quem sabe até morte. Entenderam? Isso é o feeling, o sentimento do Criador, a observação para a criação. Para com respostazinha pronta, tira isso da sua mente. Raciocine sobre o dia a dia, sobre o comportamento dos canários. Ó, todo mundo calou? Que isso? Eu estou sem o microfone na lapela porque eu comprei um novo celular que tem que ter uma adaptação, porque não é P2, aí o que eu comprei é incompatível, mas eu vou arrumar isso aí. Penso que minha voz está impostada para falar com vocês. Agora vamos lá, deixa eu ver esse daqui. Não, vamos pegar essas duas. Essa gaiola tem 50 centímetros de comprimento. Aqui 100 centímetros, 1 metro. Legal? Bacana. Valentim, eu poderia, aqui eu posso tirar e virar uma voadeirazinha. Então, geralmente, gaiolas comunitárias, que chamamos na canalicultura, nós chamamos gaiolas comunitárias na canalicultura de voadeiras. Okay? É esse o nome dado. Ou gaiola comunitária, mas popularmente conhecido como voadeira. Então, se eu faço dessas duas gaiolas uma voadeira de 1 metro, porque tem voadeira de vários tamanhos. Geralmente 1 metro que as empresas fabricam, 1,5 metro, 2. Eu abrigaria quantos canários? Bom, se pegarmos um conceito de não superpopulação de canários, e não é fixo, porque eu não encontrei nenhuma literatura dizendo, olha, tantos canários em uma gaiola de 1 metro de comprimento por 37 de altura e 30 de largura seriam 20 canários. Isso seria superpopulação. Não encontrei. Não estou falando que não exista. Eu não li todas as literaturas do mundo. Mas dentro da minha prática de 14 anos apenas, se eu coloco 4 poleiros em 1 metro, eu imaginaria no máximo 3 canários por poleiro. 3 vezes 4, 12 canários nessas duas gaiolas no máximo, que eu, Samuel Valentim, colocaria. Então, concluindo, vai da sua observação do comportamento dos canários, do seu sentimento, do seu bom senso diário dentro do seu canarinho. Há canários, olha vocês verem tanta informação que eu estou falando. Há canários dominantes e dominados. Eu fiz um vídeo há muitos anos sobre isso. Coloca lá, Samuel Valentim, canários dominantes e dominados. Assistam. Se eu coloco aqui só canários do tipo dominados, todos serenos, tranquilos, não vai ter problema. Mas se eu coloco 11 canários do tipo dominados e coloco um canário do tipo dominante, esse 1 pode causar problema para os 11. Vocês entenderam a sensibilidade que tem que se ter na criação? Não é resposta pronta. Muito bom. Valentim, entendi os tipos de gaiola, entendi essa dinâmica, essa estratégia de gaiolas de individualização e gaiolas comunitárias voadeiras. Legal. Vamos para o próximo passo. Adultos. Então, o tema é individualizar pós-reprodução. Até porque, para reprodução, vocês podem usar gaiolas de 4 comedouros, 3 comedouros não. 4 comedouros. Ah, Valentim, por que 3 não? Eu vejo os criadores colocando casais de gaiolas de 3 comedouros e dá certo. Eu falei que dá errado? Eu falei que eu não recomendo. Pelo espaço, pelo número de filhotes, tamanho de filhotes. A dinâmica, a logística da gaiola, essas gaiolas, geralmente 3 comedouros abrem aqui, algumas abrem aqui, mas é pequeno o espaço, às vezes o ninho não passa, tem que virar o ninho. É isso que eu estou falando, bom senso. Eu não estou falando que não dá certo. Olha o raciocínio que a gente tem que fazer. Olha o raciocínio que a gente tem que chegar. Não é resposta pronta. Então, para reprodução não preciso de falar quais gaiolas, né? Pode ser 4, 6, 8. Se quiser reproduzir um canário numa voadeira de 1 metro, vai, fica à vontade. É você pensando na logística, no espaço do seu canarinho.
Ninguém tem que mandar na sua criação. Ninguém tem que dizer, determinar o que você tem que fazer se você já tem o bom senso, já entende o que pode ser feito. Entenderam? Precisamos de instrução, mas não de obrigação de outrem determinando o que eu tenho ou não fazer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas quem ensina, e eu estou nesse papel há muitos anos, quem ensina tem que ter a consciência de que não devemos obrigar, devemos sugerir, instruir e estimular o raciocínio. O que eu vejo por aí, que eu via muito, eu nem estou vendo vídeos de outros canais. Com todo respeito aos outros canais, parabéns e obrigado por vocês existirem. Mas quando eu assistia, espero que tenham mudado, era determinando, alguns canais, determinando o que tinha que ser feito e não trazendo a reflexão por que aquilo é feito ou outras formas de ser feito. Vamos lá. Acabou a reprodução, suponhamos que esse macho, vermelho intenso da gaiola 015, deva ser separado hoje da fêmea. Onde eu coloco esse macho adulto? Quando eu separo os machos, como eu tenho poucos, olha para vocês verem, estou falando de mim e de poucos machos. Eu não estou falando de um criador que tem o mesmo espaço que eu e tem 100 machos no plantel. E não tem como colocar 100 gaiolas individualizadas. Então eu, Samuel Valentim, um canário pequeno, com poucos canários e pouquíssimos machos, já que eu passo um macho em várias fêmeas, deixo individualizado na gaiola de 6 comedouros do modelo Fênix São Paulo. Pronto. Tiro o macho, coloco uma gaiola dessa e pronto, vai lá, fica lá. Agora, Valentim, suponhamos que você tivesse vários machos. Eu poderia pensar numa estratégia de colocar uma grade divisória com chapa cega. O que é chapa cega, Valentim? Vamos ver se dá para tirar aqui. Dá. Tá até sujo. Tá vendo essa chapa branquinha aqui? Chapa cega, para um não ver o outro. Tá vendo? Então, se eu tirar aqui, fica só isso. Se eu colocar, fica assim, não é? Então, eu poderia colocar essa chapa cega, deixar um macho aqui e outro macho aqui. Seriam 3 comedouros e esse espaço daria para viver tranquilamente, sem nenhum problema articular ou problema de confinamento ou restrição de sua liberdade locomotora. Nossa, mas que sacanagem colocar um canário aqui. Bom, quem está na canaricultura há muitos anos pode falar melhor se é sacanagem ou não, do que alguém que desconhece e quer dar opinião daquilo que não entende. Bem simples. Corte rápido. Então, senhores, eu deixo aqui, mas poderia também colocar aqui, ok? Mas, Valentim, suponhamos que você tivesse um número de machos onde ultrapassasse essa disponibilidade de colocar tudo bonitinho. Aí eu colocaria em gaiolas comunitárias. Eu faria com que essa gaiola se ligasse a essa e colocaria mais machos. E observaria se um vai matar o outro, se vai ter muita briga e por aí vai. Ok? Beleza, Valentim. Fêmeas. Agora vamos para as fêmeas. As fêmeas depois da reprodução vão para onde? Agora em muda e no descanso. As fêmeas, em regra, ou seja, no geral, elas são mais receptivas às outras em gaiolas comunitárias, sejam adultas ou filhotas, ok? Então, todas as minhas fêmeas, todas não, né? Mentira. Tem muitos canários aqui na minha frente, tem um tanto para lá ainda. Então, eu tenho aqui 3 voadeiras de 2 metros, cheio de fêmeas vermelhas. Estão ali tranquilas. Uma briguinha ou outra, mas nada que traga tanto prejuízo. A integridade física ou restrição de liberdade ou a questão de alimentação. Há outras fêmeas que eu individualizo. Por exemplo, eu tenho uma lindíssima fêmea intensa, portadora de urucum, vermelho intenso, fêmea, portadora de urucum. Eu tenho uma lindíssima urucum vermelho intenso nessa gaiola, que são fêmeas que eu dou uma atenção porque reproduziram muito, ou porque eu comprei de outro criador que reproduziu muito e eu não quero colocar com outras, para eu deixá-las mais descansadas, sem ter que competir espaço e alimento com outras. Não que fêmeas ou machos em gaiolas comunitárias
vão ter prejuízo, como eu falei com vocês. Muito bem. Então, eu tenho ali 2 metros, por quê? Porque eu emendei 4 gaiolas dessa, fiz aqui um paredão ali, só para fêmeas. Então, estão tranquilas, deixo a alimentação farta e muitos comedouros e comedouros acessíveis para não ter que disputar tanto alimento, sendo que as dominantes vão se sobressair em relação às dominadas. E isso também para machos, né? Ok. Então, Valentim, eu posso individualizar fêmeas se eu quiser e tiver espaço, ou posso colocá-las em gaiolas comunitárias, ou posso colocar em gaiolas assim, deixar 3, 4, 2 fêmeas. Sim, é observação, é raciocínio, é sentimento, sensibilidade. Entenderam? Vamos lá. Valentim, os machos, caso eu queira colocá-los em gaiolas individualizadas, eu tenho que colocar a chapa cega? Eles podem se ver, os machos adultos? Eu estou falando de adultos ainda estou no tema de adultos. Eu estou no meu tópico aqui 3. Sim, então, nada obsta, aqui eu coloco chapa cega, porque é coisa minha, de reprodução, eu acabo deixando. Mas nada obsta de eu chegar aqui e tirar e esse vermelho nevado ficar vendo esse vermelho intenso. Ah, vai atrapalhar, ele vai afinar, ele não vai reproduzir, não tem nada disso, tá? Se alguém fala isso é mito. Então deixa eu fechar a porta aqui, a janela, aliás, que eu estou sem microfone, os cachorros começaram a latir. Então, o seguinte, vejam bem, se eu tirasse aqui, calada, olha lá, agora a outra cismou, então estão uivando. Se eu tirasse aqui um visse o outro, tranquilo. Ah, Valentim, mas será que um ia cantar na cara do outro? A canário, que para quem mexe com nativos, são chamados de fibra. Canta na cara do outro, tem aquela fibra, tem aquela garra para cantar. Isso também vem muito da adaptação. Então, se desde filhote a gente já deixa um macho vendo o outro, acabam que eles começam a aprender a cantar e canta na frente do outro sem nenhum problema. O problema que eu vejo é se eu deixasse apenas uma grade dessa para separar um macho do outro, e aí um poderia brigar com o outro pela grade, ficarem se bicando. Esse é o problema. Mas aqui tem uma grade, aqui tem outra. Mesmo que não tivesse chapa cega, poderia deixar uma grade dessa na gaiola desse macho, outra grade dessa, e eles não teriam acesso a outra gaiola ou ao outro canário. Então, há um problema, o macho vê outro, sem problema. Veja como você quer coordenar a sua criação, não tem problema algum. Legal? Vamos lá. E fêmeas, Valentim? Fêmeas podem se ver sem problema também. Será que uma fêmea vendo a outra não vai voltar? Uma fêmea vendo a outra não vai acasalar? Não vai ficar pronta para a reprodução? Nunca existiu isso, pelo menos no meu canaril. E imagino que no canaril de vocês não existirá. Legal? Tópico 5. Quando individualizar machos e fêmeas antes da reprodução? Então vamos lá. Então, agora é época de muda aqui no meu canaril. Eu não posso aqui também ser leviano e guru dizer que é época de muda em todos os canaris do Brasil. Mentira. Tem gente que está reproduzindo canário até hoje e nenhum canário entrou em muda, ok? Mas em meu canaril, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e não quer dizer também que todos os criadores de Belo Horizonte, Minas Gerais, estão com os canários em muda. Tá aqui cheio de pena, legal, bacana. Esse aqui já secou a muda, já enxugou a muda, tá prontinho. Agora ele está no período de descanso. Estão aqui os machos individualizados. E quando eu retornaria esse macho, é esse o tema? Não, quando individualizaria, suponhamos que tivessem vários machos aqui. Quando que eu individualizaria esses machos para a reprodução? É um tema que também amplia possibilidades. Há criadores que dizem, um mês antes da reprodução, eu individualizo os machos, para que eles fiquem livres, para que eles fiquem fortes, para que eles cantem, para que eles dominem a gaiola. Há criadores que vão separar o macho lá da voadeira e colocar para reprodução no dia que ele junta a fêmea. Ou seja, suponhamos que aqui tivessem 5 machos.
Aí amanhã ele vai juntar para a reprodução, que estão prontos. Amanhã mesmo ele pega o macho e vem na gaiola aqui, põe com a fêmea e pronto. Dá certo? Dá certo. Deixar individualizado também um mês antes dá certo? Dá certo. Ou pode dar errado também, né? Porque aí tem as possibilidades de erro, claro. Uma semana antes, na hora, 2 meses antes, é a individualidade biológica do exemplar. Então eu não posso determinar que manter o macho um mês antes da reprodução separada é que vai trazer mais fecundidade, que vai trazer mais vigor. Isso é o exemplar. E eu também não posso dizer que os machos em gaiolas comunitárias, no dia da reprodução eu pego lá e coloco a fêmea, vai ter muito vigor. É o exemplar. O princípio que temos que trabalhar tanto em todos os animais e nas plantas também, imagino, nos vegetais, é a individualidade biológica. Não são todos iguais. Há machos que são altamente, têm muita libido, né? E altamente férteis. Seja colocando em gaiolas comunitárias ou individualizadas. Vocês entenderam a reflexão? Não é resposta pronta. Bom, e por mais que tivesse uma literatura falando que fez experimentos, ela pode estar errada também. Gente, mas peraí, você está querendo ir contra a literatura? Você está querendo ir contra as experiências? É porque é uma experiência daquele criador, daquele canaril, daquela faculdade. Porque se eu escrevo um livro falando que eu tenho que individualizar os machos um mês antes da reprodução, porque assim eles ficarão mais férteis, mais dispostos, logo eu poderia determinar que todos os machos que existem no mundo só ficarão bons para a reprodução se individualizados um mês antes. Aí eu chego no meu canaril, pego um canário lá no meio de 20 e coloco no dia da reprodução, ele já acasala, fecunda todos os ovos. Aí eu pego o livro e falo, peraí, eu não individualizei um mês antes. E deu certo. Logo, dispenso isso aqui. Vocês entenderam, gente? É abrir a mente. Bom, não sei se a gente vai chegar nesse nível ainda de reflexão. Mas estou aí, né? Enquanto eu viver. Agora, e as fêmeas, Valentim? Eu tenho que, antes da reprodução, individualizá-las um mês antes também? Ou no dia que eu for reproduzir, eu posso pegar no meio das outras, vejo se está pronto e coloco? É a mesma resposta que eu daria para os machos. Podem individualizar antes, ou pode pegar no dia. Eu não sei o que estão sendo dito nos vídeos, mas são experiências dos criadores. Vocês não têm que pegar aquilo. Eu, no início da minha carreira aí na canaricultura, quando um criador experiente falava comigo, Samuel, faz isso que dá certo, eu acreditava só nele. Aí com os anos que eu vi várias possibilidades de acertos, além daquilo que era determinado ou obrigado a fazer. Vamos lá, o próximo tópico que sei sobre os filhotes. Valentim, os filhotes desmamados dos pais, ou da mãe, ou só do pai, vai para uma gaiola. Qual gaiola que eu coloco? E quantos filhotes por gaiola? Essas dúvidas estão aí pairando. Vamos raciocinar também. Assim como os machos adultos e fêmeas adultas, que existem dominantes e dominados, também existem filhotes com esses comportamentos. Há filhotes que não desmamado dos pais, e talvez vocês coloquem no comentário sobre isso, que já são bravos, já querem dominar, às vezes briga com o pai e com a mãe, com 25, 27, 28 dias. E tem filhotinhos que são tão mansinhos, meu Deus. Há filhotes que já estão querendo bater no pai, na mãe, nos irmãos. Ou será que isso só acontece no meu canaril? Pois é. Então vem também o bom senso do criador na hora de separar os filhotes. Geralmente, pelo menos aqui no Brasil, quando nós separamos os filhotes dos pais, nós colocamos em gaiolas comunitárias ou voadeiras. Para eles se exercitarem, para eles treinarem
ou também porque cabem mais filhotes. Então, geralmente, quando eu individualizo, eu já deixo, por exemplo, uma gaiola de 1 metro, né, emendo uma na outra e vou colocando os filhotes. E depois eu vou usando bom senso. 10 filhotinhos aqui tá bom, 15. Acho que eu tenho que colocar agora mais para baixo. Eu vou analisando, é o dia a dia do seu canaril, não é do canaril do outro. Você cuida do seu canaril, não é? Então observe o seu canaril, pronto, acabou, não tem conversa. Vamos lá. Valentim, os filhotes separados dos pais, eu já tenho que separá-los entre machos e fêmeas? Colocar só machos aqui, filhotes machos, filhotes fêmeas. Geralmente a gente nem sabe, dependendo da cor, do porte do canto, a gente nem sabe se são machos ou fêmeas ainda. Alguns a gente descobre. Mas mesmo que saibamos a sexagem dos filhotes, eu não vejo tão preocupante ter que separar machos e fêmeas e de cara, imediato. Pode-se deixar filhotes machos e fêmeas juntos, até que, isso também é uma escolha sua, até que em um determinado momento você repute, considere relevante ter que colocar uma voadeira só para machos e uma voadeira só para filhotes fêmeas. Entendeu? Ou seja, quem escolhe sou eu. Eu estou te dando possibilidades de escolha, não estou determinando. Valentim, e o que você faz? Ok. Então vamos lá. O que eu tenho feito há anos? Suponhamos que eu separei hoje 20 filhotes dos pais. Aí vamos pegar 5 gaiolas, desmamaram 20 filhotes. Posso colocá-los todos em uma gaiola de 1,5 metro, emendando, ou 2 metros, ou de 1 metro, dependendo da observação. E com o passar dos meses, eu observo se algum vai destacando mais que o outro para concurso, porque eu participo de competição. Então, suponhamos que tenha lá um vermelho que esteja destacando muito. Eu posso, se tiver espaço, individualizar esse filhote para que ele não perca pena, para que ele não venha sofrer algum trauma, para que ele não venha ter que disputar alimento e às vezes ele é dominado e pode até morrer por falta da minha observação diária, porque ele não está conseguindo se alimentar bem. Um canário que já venha destacando, posso individualizar ali com 2, não, geralmente 3 meses e meio, 4 meses e meio. Okay? Ou posso deixar os machos, filhotes fêmeas, até fecharem a muda, com 180 dias, por exemplo. E depois disso que eu falo, não, eu participo de competição, vou começar uma individualização aqui. Ou não individualizo, eu coloco 2 em cada gaiola, ou 3. Ou seja, quem escolhe sou eu. Lógico que tem que ser orientado, mas olha as escolhas que vocês têm. Participando ou não de competição, vocês podem utilizar as mesmas técnicas, os mesmos manejos. Pois bem, Valentim, individualizar fêmeas. Geralmente os criadores só individualizam fêmeas, filhotes, estamos falando de filhotes. Se for levar aquela fêmea para campeonato e observar que ela tem se destacado dentre as outras. Então suponhamos uma fêmea vermelho mosaico, linha fêmea. E o criador compete com fêmeas vermelho mosaico. Bacana. E ele vê que tem uma fêmea muito branca, com aquele risquinho bem proeminente, aquele ombrão, aquela cor, aquele brilho, aquela forma bonita. Ele já olha ali com 4 meses e meio, ele tem o feeling para a coisa, tira aquela fêmea do meio das outras 20 que estão na voadeira e coloca uma gaiola. Seja de 3 comedouros, 4 comedouros, 6 comedouros. Okay? Então você vai ter que estudar a sua criação, pontuar os objetivos e praticar os manejos. Essas são as opções. Eu falo as opções, aliás, né? E vocês veem aí, ó, o que dá para fazer aqui? Você não tem que copiar, você não tem que seguir o protocolo do fulano. Você pode se espelhar, ou até mesmo seguir, mas tenha em mente que existem diversas outras possibilidades. Legal. Eu não exauri o tema, ou seja, eu não falei tudo sobre o tema, mas é o que me veio na cabeça. Eu só coloquei os tópicos aqui e o resto eu vou falando. Legal? Bom,
Se tiver ficado alguma dúvida sobre o tema do vídeo, deixa aí nos comentários, mas tem que ser sobre o tema e sobre o que realmente ficou de dúvida. Legal? Comentem aí também como vocês fazem, vocês individualizam, vocês deixam juntos. Agora, eu só não gosto de ler comentários, aliás, eu leio todos os comentários, mas quando eu falo gostar de ler, eu não sinto prazer ou eu não sorrio quando eu leio comentários que impõem o que o comentarista está dizendo. Exemplo, suponhamos que eu sou o Joãozinho, do canal Joãozinho. Entro num vídeo do canal do Valentim, desse vídeo, falo assim, olha, o certo mesmo, pessoal, é individualizar os machos depois da reprodução, os filhotinhos machos assim começarem a cantar, vocês já individualizam e não sei o que, porque é assim que é bom, que é assim que é o correto. Esse tipo de comentário apenas impõe o que ele faz e que dá certo para ele, mas que ele não está pensando no outro, que ele não está pensando no mundo de possibilidades. Aliás, é um individualismo que sempre operará em nossa sociedade. Talvez se uníssemos mais no sentido de ajudar ao invés de criticar, penso que a gente teria um mundo bem mais interessante. Mas se ninguém quiser ajudar também, a gente não tem que lamentar. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então, pense na sua alegria, pense na sua autoestima, na sua saúde, nos seus canais, na sua família, no seu trabalho. Segue. A receita para a vida boa é aquela da qual você pratica e sente que ela é boa para você. E não a receita da vida do Valentim. Não tem nada a ver. A receita do Valentim é para o Valentim. A receita do Joãozinho é para o Joãozinho. E respeitando um ao outro. Se quiserem me seguir no Instagram, @SamuelValentimCanário. Ou, se tão simplesmente digitarem Samuel Valentim Canário, vão me encontrar lá também. Legal? Mostrem esse vídeo aos seus amigos, se quiserem também. Inscrevam no canal se quiserem, compartilhem se quiserem, deem like se quiserem. Isso é tudo com vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu!